Então, galera, como eu estava falando no vídeo anterior, está aqui o planeta Terra por inteiro e os continentes eles estão sobrepostos sobre placas, grandes placas tectônicas. E essas placas elas podem sofrer diferenciações, elas podem sofrer, melhor dizendo, movimentações, elas podem chocar-se umas contra as outras. Esse choque pode fazer com que uma se sobreponha sobre a segunda placa. Essas placas elas podem se afastar e essas placas também elas podem friccionar-se umas contra as outras. É justamente essa fricção que normalmente gera o movimento tectônico chamado de terremotos. Por exemplo, uma dica que eu dou para vocês é repare a placa sul-americana, onde está o Brasil. O Brasil está no centro da placa sul-americana. Isso faz com que o terreno brasileiro tenha uma certa estabilidade. Não quer dizer que nunca vai acontecer um terremoto, mas os terremotos eles acontecem primordialmente dentro daqueles países, por exemplo, que estão em zona de contato, na borda da placa. Então o Chile, por exemplo, o Peru, a Colômbia, são países que estão na junção entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Então vira e mexe essas placas acabam friccionando-se uma contra a outra, o que vai gerar o acidente tectônico conhecido como terremoto. Então vamos dar uma olhadazinha no limite entre as placas. Aqui essa imagem, se não me falha a memória, é da falha de San Andreas, dos Estados Unidos. É como se fosse uma enorme rachadura que praticamente corta o território americano por inteiro e sobe em direção ao polo. Então aqui eu tenho o esquema resumindo os tipos de limites. Então no esquema 1 eu tenho o limite que a gente vai chamar de limite transformante, tá? Onde uma placa vai para a frente e outra vem para trás. É o que geralmente faz com que haja os terremotos, tá? Na figura 2, eu vou ter um encontro de placas. Veja pelas setas. Ronaldo, como é que eu sei se elas estão se encontrando, se elas estão transformando, se elas estão se afastando? Você vai pela seta. Então, repare que na imagem 2, as setas estão sugerindo um encontro. E ainda tem mais. A placa da esquerda, ela mergulha e a placa da direita sobe, tá? Então, aqui eu tenho a limite convergente. Na figura 4, também eu tenho limite convergente, só que as duas estão subindo. Uma não está sobre a outra, as duas estão subindo na mesma proporção e no mesmo sentido. E na figura 3, eu tenho o limite divergente, onde as placas tectônicas acabam se afastando.